Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software, continuando nosso módulo sobre o ML, uma introdução ao ML. Desta vez, vamos para a parte 4. A gente já teve uma primeira parte, a gente falou a respeito do que é o ML e apresentamos o diagrama de caso de uso. Tivemos uma segunda sobre as descrições de caso de uso, que eu repito, elas não são um padrão na UML, mas é utilizado bastante como um complemento junto aos diagramas de caso de uso. Terceiro, a gente viu o diagrama de atividades. Hoje, vamos iniciar nossos estudos a respeito do diagrama de classes, tá certo? Bom, para que serve o diagrama de classes? Como o próprio nome diz, a gente vai conseguir construir as classes. Se vocês já viram a parte de programação orientada a objetos, vai ficar mais fácil de entender a nossa aula de hoje. Caso vocês não tenham visto ou não estejam muito bem lembrando a respeito do conteúdo de orientação a objetos em programação, não se preocupe que a gente vai trazer aqui uma introdução à orientação a objetos novamente, tá certo? Para ficar todo mundo nivelado, todo mundo saber, né? Ficar mais fácil da gente fazer a modelagem aqui depois, tá certo? Então, basicamente o diagrama de classe vai permitir que eu represente as classes do meu sistema. E o que é isso, né? O que significa modelar, representar as classes do meu sistema? É representar a parte estática do meu sistema. É como se fosse uma fotografia. Meu sistema está lá funcionando, peraí, para todo mundo ele funcionar, só para tirar uma foto aqui, para ver o que é que tem aqui dentro. Sabe quando você vai na empresa e você bate aquela fotografia e você vê cada um dos departamentos e quem está trabalhando em cada departamento, você não está vendo o que cada um está fazendo. Mas você vê que tem um gerente, você vê que abaixo do gerente, né, ou subordinado ao gerente, vamos ter lá 2 ou 3 funcionários. Em outro departamento nós temos mais um supervisor. Enfim, aquilo ali é uma fotografia. Não mostra como a empresa funciona. Né? O como funciona, o comportamento dela, a parte dinâmica, a gente vai representar aqui de outras formas, como por exemplo o diagrama de atividades que a gente já viu. Outro exemplo seria o diagrama de sequência, tá? Que eu vou mostrar ao final, mas como um extra. Eu não costumo cobrar isso no meu curso de Engenharia de Software aqui no Instituto Federal do Sergipe. Tá? Então, existem formas de fazer uma representação dinâmica, tá certo? Do comportamento do sistema, como ele funciona, como uma parte conversa com a outra, e a parte de representação estática, como a gente tirasse uma foto naquele momento. O diagrama de classes ele funciona como se fosse uma fotografia daquele momento de como está o sistema, né? De todas as partes que são envolvidas no sistema. Então, essa estrutura dele, essa imagem, né, essa fotografia estática, a gente pode conseguir por meio de diagramas de classes. Tá? Outros exemplos, por exemplo, o DR ele não é embutido na UML, mas ele é uma fotografia estrutural dos dados, tá? Estática também, tá certo? Bom, mas vamos continuar. Então, a gente vai trabalhar aqui com um diagrama de classes. E para quem lembra aí do conteúdo de programação orientada a objetos, deve lembrar que uma classe ela possui atributos e métodos, e a gente vai representar também os atributos e métodos das minhas classes aqui no diagrama. Tá certo? Então, uma representação em diagrama de classe basicamente é uma coleção de classes, quem depende de quem, as relações entre elas, tá certo? E os atributos e métodos. Tá? Eu estou abstraindo aí, estou fazendo uma redução, porque na verdade, além das classes e das associações entre elas, nós também temos a questão das interfaces, tá certo? E eu acredito que eu vou gravar depois um vídeo extra ao final, né? Falando a respeito das interfaces, para explicar para vocês. É mais fácil explicar o conceito de interface para vocês, depois a gente dá a entender o diagrama de classe, né? E a parte, somente a parte das classes, tá? Aí depois que a gente entender bem a parte de classes, eu vou introduzir para vocês a parte de interface, para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Como os projetos que a gente desenvolve aqui no nosso curso, o curso técnico, né? Então eles são um pouco mais simples, geralmente a gente não chega a projetar interfaces, tá? E a maioria dos sistemas que os alunos fizeram até o momento, eu não me lembro de nenhum que tenha utilizado interfaces explicitamente da linguagem Java, tá? Então, como o pessoal geralmente não projeta suas próprias interfaces e não chega ao ponto de utilizar as interfaces da linguagem Java, né? Lembrando, no curso técnico, a gente tem 2 anos somente de curso com vocês, então eu vou simplificar aqui, tá certo? Vou reduzir um pouquinho, a gente não vai falar de interfaces aqui na construção do diagrama de classe. Ao final, eu acredito que eu vou introduzir um vídeo extra, e aí eu vou falar o que é uma interface. Na disciplina de programação orientada a objetos, vocês também veriam toda a parte de implementação de uma interface, mas eu não tenho certeza de até onde o professor de vocês na disciplina conseguiu trabalhar com esse conteúdo, tá certo? Então, como eu já falei, é uma visão estática, uma fotografia da estrutura daquele momento, tá certo? Então ela não explica como a comunicação vai acontecer entre objetos, tá? Uma coisa interessante é que o ML antes ela tinha um diagrama de objetos, né, para representar os objetos do sistema.
E aí alguém percebeu que, pô, não precisamos de um diagrama de objetos, né? Um objeto é basicamente uma instância da classe com seus valores. Então eles perceberam que poderiam suprimir o diagrama de objetos e utilizar o próprio diagrama de classe para isso. E além disso, a maioria dos sistemas, pelo menos os que eu conheço, não chegam a modelar os diagramas de objetos, não são necessários. Então, a gente acaba modelando só a parte do diagrama de classes mesmo. E se você precisar, se a empresa cobrar, né, ou em qualquer outra situação, você pode utilizar o diagrama de classes para representar o diagrama de objetos, certo? Bom, então, ratificando, a gente geralmente tem 3 elementos nos diagramas de classes, né, que são as classes, interfaces, associações. Interface eu vou explicar mais à frente. A gente vai focar principalmente nas classes. As associações vocês vão ver que vão ser bem simples aqui. A gente só vai utilizar associações do tipo de dependência. Ou seja, qual classe depende, usa qual, para poder fazer alguma coisa. Tá? Pronto, avancei certinho. Bom, então aqui está uma representação desses 3 elementos. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de diagrama de classes, de uma classe, desculpe, né? A representação de uma classe. Aqui de uma interface e aqui de uma associação. No caso da classe, vocês veem que a gente tem, além do nome dela aqui em cima, eu especifico quais são os atributos e quais são os métodos. Tá? O que são atributos e o que são métodos de uma classe. E o que é uma classe? Né? Uma classe, ela é uma coleção, tá, de objetos. Então, quando a gente vai modelar um sistema, às vezes a gente vai ter vários objetos que compartilham características comuns. Seja essa característica um tipo de atributo, não exatamente o valor que vai ter guardado lá dentro, mas o tipo de atributo. E coisas que aquela classe pode fazer, as operações, ações que elas podem fazer, que a gente vai chamar aqui de métodos. Tá? Exemplo, bem fácil a gente conseguir no nosso mundo real. Se a gente olhar para as pessoas, eu poderia dizer que João é um objeto no nosso sistema. Tá? Maria também, Pedro, Henrique, cada um deles são objetos de uma classe que a gente vai chamar de classe pessoa. Veja que todos eles possuem um atributo, né, uma informação, uma característica que é a idade. Um pode ter 14, outro 17, outro 23, não importa qual é o valor. Todos têm um atributo idade. Todos eles podem e devem ter um atributo altura. Alguns mais altos, outros mais baixos, 1,70m, 1,50m, mas todos têm um atributo altura. Né? A gente pode pensar aí em cor de olhos, né, como um atributo, o próprio nome deles como um atributo, tá certo? Data de nascimento, enfim, várias informações deles. O que vai me dizer o que é atributo ou não daquele objeto, daquela classe para mim no meu sistema, é aquilo que eu preciso representar nele. Tá? Fica a dica. Então a gente, quando for modelar as nossas classes, a gente não vai modelar tudo que eu posso fazer. Por exemplo, se a gente for modelar todas as informações possíveis só com a classe pessoa, gente, a classe pessoa pode ter nome, CPF, RG, endereço, telefone, dependente, pai, mãe, local em que nasceu, nacionalidade, data de nascimento, enfim. Posso criar aí 50, 70, 100 campos, né? Mas quando eu for trabalhar no meu sistema, de repente meu sistema é só um sistema escolar. De repente, não faz diferença para o meu sistema escolar dizer qual é a cor dos olhos dele. Né? Agora, pode ser interessante eu ter a data de nascimento, por várias razões. De repente, eu estou modelando um sistema igual ao Tinder. E aí, data de nascimento vai ser importante, a cor dos olhos também. Porque de repente pode ser uma das opções de preferência das pessoas lá na minha ferramenta. Tá? Lá, provavelmente, a informação de quem é o pai ou quem é a mãe daquela pessoa não faz diferença. Então perceba que enquanto que em um sistema algumas informações são importantes e portanto eu vou modelá-las, no outro não. Tá? Então fica essa dica. Quando a gente vai representar uma classe, há inúmeras informações que a gente pode representar como atributos, há inúmeras operações, inúmeros métodos. No nosso exemplo aqui, uma pessoa ela pode correr, ela pode andar, pode cantar, ela pode responder uma prova, registrar a presença, né, se for um sistema que a própria pessoa registra a presença, então registrar a presença, enfim, tem N ações que a pessoa pode fazer. Nem todas elas são interessantes num sistema acadêmico. Nem todas elas vão ser interessantes num sistema de encontros, né, como a gente tem falado agora há pouco, né, uma rede social. Tá? Então, eu vou escolher quais são as ações, e que no caso são os métodos, e quais são as características, que a gente vai estar chamando aqui de atributos,
baseado naquilo que vai ser importante para o meu sistema. Tá? Mas é basicamente isso. Então, toda classe para a gente vai ter uma caixinha desse formato, tá? Com 3 seções. A primeira somente com o nome da classe. A segunda contendo os atributos. Tá? E o que é esse mais antes, professor? Esse mais aqui está indicando qual é o nível, como é que está o encapsulamento, o nível de visibilidade dessa informação. Tá? Essa informação vai ser visível fora da classe. Uma outra classe que estiver utilizando ela pode ver. Classes filhas podem ver as informações dela, né, quando herdam. Bom, vai depender do que você quer no seu sistema. De repente eu não quero que ninguém no meu sistema tenha acesso às informações além da própria classe. Eu quero que seja privado. Né? Eu vou colocar aqui um símbolozinho de menos para dizer que aquele campo só a própria classe enxerga. Ah não, eu quero que os objetos criados daquela classe, né, na classe em que eles foram criados, aqueles atributos, aqueles métodos possam ser acessados. Então eu quero que eles sejam públicos, qualquer um pode acessar. Então, criei um objeto aqui da classe cão, por exemplo, que está aqui o nome, qualquer um que criou tanto quem criou quanto os demais módulos do meu sistema, podem chegar naquele objeto, naquela variável, ponto, o nome do atributo e acessá-lo normalmente. É o que eu faço, é o que eu consigo quando eu uso o mais aqui. Tá? Esse mais indica que ele é público. Se eu bem me lembro, né, aí a gente usa jogo da velha para quando é protected, quando é protegido. Um atributo protegido, se eu bem me lembro, não, é jogo da velha. Tá? Um atributo protegido, ele pode ser ele é visível somente para quem herda daquela classe. Então, por exemplo, eu estou criando a classe cão. De repente, da classe cão, eu quero criar uma subclasse, né? Uma classe filha, uma classe que vai herdar propriedades e métodos dela. Aí eu crio uma classe pastor alemão. Pronto. Essa classe pastor alemão, se eu coloquei um campo em cão como protegido, vai poder ver aquele campo. Então vamos supor que eu coloquei o campo nome com o jogo da velha, então estou marcando que ele é protegido. Na classe pastor alemão, ela vai poder manipular essa informação também. Se de repente tiver algum atributo, por exemplo, vai ficar meio absurdo, mas vamos supor que cauda é privado. Na classe pastor alemão, cauda não é visível, tá? Porque eu criei ele como particular, como privado, tá certo? Então isso aqui está indicando a visibilidade, tá? Aí eu repito, eu estou me baseando aqui no nosso curso técnico, que eu sei que os alunos já viram a parte de programação orientada a objetos, e aí eles já têm uma ideia dessa questão de visibilidade e tal. Quem tiver um pouquinho de dificuldade de entender isso, eu recomendo que dê uma revisadazinha mais nessa parte, procure a respeito, tá? Que é muito importante entender essa questão de visibilidade de atributos e métodos. Tá? Os mesmos símbolos que a gente usa, no caso dos atributos, né? Menos para privado, mais para público e jogo da velha para protegido, né? Eu vou utilizar aqui embaixo, tá? Para os métodos. E aí os métodos, como eu já falei, são ações, coisas que aquele objeto pode fazer, ou, melhor dizendo, que o meu sistema pode fazer a partir daquele objeto. Né? Porque o objeto sozinho não faz nada, ele está lá parado. Mas o meu sistema pode chegar naquele objeto, ponto, o nome de um dos métodos, e executar aquela ação dele. Então, imagina aqui o cão, né? A gente está usando o cão como um exemplo de classe. Veja que eu estou chamando de cão, representa todos os cães. O meu cão, que está ali atrás, dormindo provavelmente, o cão que pode estar na casa de alguns de vocês, né? Os que infelizmente estão na rua, né? Enfim, qualquer um deles, cada um desses cães é um objeto da classe cão, na nossa coleção cão. Tá? Então, classe é isso, é uma coleção de objetos que compartilham características em comum. Não quer dizer que os valores, que as informações das características são iguais, mas as características são comuns. Todos eles vão ter um atributo nome, patas, orelha e cauda, aqui, segundo o meu sistema. Tá? Veja que eu poderia representar outras informações deles. Aqui eu não achei interessante. De repente, para um sistema que eu estou modelando, isso aqui é suficiente. E aí eu coloquei os métodos aqui: correr, latir, comer e dormir. Veja que depois deles, né, tanto no caso dos atributos quanto no caso dos métodos, eu estou colocando aqui qual é o tipo de retorno. Né? Aqui no caso de atributo é o tipo de dado, então nome é do tipo string, patas é um inteiro, orelhas e caudas também é um inteiro. Tá? Já no caso dos métodos, eu estou colocando todos retornando um void, ou seja, retorna nulo. Tá? Veja que é um pouquinho diferente de Java. Né? Em Java a gente na verdade coloca os tipos antes de colocar o nome do atributo ou o nome do método. É assim que a gente coloca. Ficaria então string nome, int patas, int orelhas, int cauda. Né? Mesma coisa aqui, né? Void correr, etc. Aqui a gente segue um formato na UML um pouquinho diferente. É mais parecido com o formato do Pascal que a gente via antigamente. Tá? É obrigado a fazer assim? Bom, geralmente é assim que a gente representa. Mas se você fizer de um jeito diferente e a sua empresa trabalha com um formato diferente,
Não vai ter problema nenhum. Então, se de repente todo mundo padroniza, que o mais importante é padronizar. Se na empresa onde você trabalha, todo mundo prefere colocar void correr para já ficar no mesmo formato que fica no Java, não tem problema, tá certo? O importante é padronizarem. Agora, no formato padrão original, é desse jeito que a gente escreve. Aqui está um exemplo de associação. A gente vai estar utilizando somente as associações de dependência, né, do tipo usa, que vai apontar qual classe precisa de alguma outra para poder desempenhar alguma tarefa. Então, aqui só estou vendo a classe cão por enquanto, mas a gente vai ver no nosso sistema que algumas classes para executar alguma coisa, seja porque vai ter que criar um objeto, ou porque vai ter que acessar uma informação de um objeto, ou um método daquele objeto, vou ter que puxar uma setinha para aquela outra classe dizendo que tem uma dependência ali. É interessante essas relações de dependência, de associação, porque mais tarde, se eu precisar fazer uma alteração numa classe, eu posso olhar para o diagrama e, essas classes aqui dependem dessa que eu estou alterando. Então, talvez essa alteração que eu estou fazendo nessa classe implique em alteração nas outras três. Então, se eu tiver que alterar uma classe, eu agora sei que não só aquela classe eu tenho que revisar, mas também as outras três que dependem dela. As outras classes que não dependem dela diretamente, que não mexer, talvez não tenha que fazer nada. Tá? Então, isso ajuda a gente até a controlar a questão de mudanças, né? E a garantir a qualidade do sistema. Eu tenho uma forma de controlar visualmente, de saber quais partes do meu sistema podem ser afetadas por alguma alteração que eu fizer. Tá? Bom, eu vou aproveitar e comentar rapidinho, já que eu estou com o desenho aqui da interface, mas a gente fala mais sobre isso depois. Está aqui um exemplo de interface. Né? Vejam que é parecido com o da classe, com algumas diferenças. Primeiro, na área do nome, eu também coloco uma especificaçãozinha aqui em cima, né? Dizendo que se trata de uma interface. Né? Isso a gente chama de estereótipo, né? Que fica entre esses dois símbolos de menor. Isso aí está declarando o seguinte, que isso aí não é exatamente uma classe. Tá? E realmente não é. Tá? A classe a gente pode instanciar, criar objetos a partir dela. A interface não. Veja que aqui não tem os atributos. Interface não possui atributos, elas possuem somente método. Porque elas vão servir como se fosse um contrato. Classes que implementem essa interface devem obrigatoriamente implementar um método correr do tipo void, que retorne um void, um método comer que retorne um void e um método dormir que retorne um void. Tá? Isso é muito útil quando a gente está desenvolvendo, porque aí significa que uma pessoa pode estar responsável por uma parte do sistema, outra por outra. A gente acerta quais são as interfaces que a gente vai estar utilizando e pronto, cada um pode trabalhar na sua parte, porque um já sabe que o outro vai implementar segundo aquela interface e vice-versa. Né? Então a interface serve como um contrato. Né? Ela não é uma classe, mas ela especifica aquilo que tem que ter no mínimo na nossa classe, para que possa atender aquela interface. Aí mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então, temos aqui um exemplo de interface. Bom, agora vamos entrar na explicação a respeito de orientação a objetos de verdade. Né? Como eu disse, eu estava só fazendo uma geral. Né? Disse a vocês que as classes elas são como coleções de objetos que possuem características, mesmo conjunto de características e mesmo conjunto de ações, tá certo? Elas vão ser agrupadas aqui segundo suas similaridades. Perceba que eu tenho vários cães aqui, desde o Rex, né, maior, grandão aqui, o Johnny, que por coincidência é o nome do meu cão, só que o nome do meu cão tem 2 N's, tá? A diferença é só essa. Vou alterar depois que ficar igualzinho. Lili, Boris, Hulk, até o Tico. Perceba que não importa o tamanho deles, eles guardam características similares, tá? Todos eles têm a questão do número de orelha, pensando na característica física, né? Vamos supor que eu estou fazendo um sistema para uma clínica veterinária. E lá é interessante representar as características físicas. Então, de repente, eu posso ter que salvar as informações como a altura, o peso, o comprimento dele, né, da ponta do focinho até a ponta da cauda, de repente, a quantidade de orelhas, que para alguns, mas não é sempre 2. Mas se o cão teve algum problema, ele pode ter perdido uma das orelhas. Tem alguns que os donos, às vezes por uma questão estética e alguns até por maldade, infelizmente, tiram, né, decepam a orelha do cão, né? Então, assim, a depender, fica diferente alguma dessas características e, de repente, eu posso ter que salvar lá essa informação de se ele consegue enxergar com 2 olhos, né? Já falei aqui do peso, né? Quantidade de patas eu posso até representar para dizer se ele tem algum problema de ter perdido alguma das patas, né? E aí eu posso especificar para cada uma delas se há algum problema ou não, né, naquela pata, uma por uma. Então, eu tenho várias informações que eu posso querer armazenar, cada uma com um atributo. Provavelmente não vão ser só 4, 5 atributos que eu vou armazenar a respeito de um cão, já que se trata do objeto principal, vamos assim dizer, do ponto principal de um sistema para uma clínica veterinária, né? São
vamos assim dizer, os pacientes dela. Então ele vai ter provavelmente muito mais informações que vai armazenar, idade e outras coisas mais, tá? E temos também algumas ações. Aqui eu estou dando um exemplo de mundo real. Então no mundo real, todos os cães eles podem executar ações como correr, latir, comer e dormir, tá? Então perceba que eles todos possuem um conjunto de características que a gente já chamou aqui, já falou que é atributos, né? Esse é o nome para isso. E um conjunto de ações que eles podem executar, tá certo? E aí, pegando aquela ideia que a gente viu, né, do mundo real e trazendo aqui para o ML, a gente teria nossa classe da seguinte forma, né? Classe cão, com nome, patas, orelhas e cauda. Veja que eu estou colocando aqui, né? Estou colocando todos eles aqui com o mais, ou seja, todos eles estão públicos, tá? Se vocês passaram pela disciplina de programação orientada a objetos, o professor deve ter sugerido a vocês, né, ter recomendado fortemente que não use os atributos públicos. É melhor vocês colocarem eles como privados, e aí vocês vão criar os métodos get e set, né, ou pegar e atribuir para cada um deles, get nome, set patas, set patas, para alterar o valor. O que às vezes não fica claro é por que isso, né? Poxa, por que eu não posso simplesmente acessar diretamente aquele atributo e alterar? Porque às vezes você, por alguma regra de negócio, alguma limitação, você quer que a pessoa não possa alterar uma informação, por exemplo, não faz sentido o número de patas ser negativo. E no caso de cães, não faz sentido o número de patas ser maior do que 5, né? Ou maior do que 4, desculpa. Maior do que 5 para cima, né? Já está errado, né? Apesar de que pode ser uma anomalia genética, né? Como acontece com algumas pessoas também, mas no geral você não ia querer, né? Vamos supor que vocês coloquem algum limite mesmo assim, né? Sei lá, não foi registrado até hoje caso nenhum que mesmo doente, né? Com doença não, com um problema, né, genético não tenha nascido com mais do que 6. Pronto, você coloca lá o limite de 6. Pronto, né? Então, você vai querer fazer algumas limitações. Se a pessoa atribui diretamente ao atributo, né, ela joga o valor diretamente no atributo, patas igual a menos 1. O sistema vai deixar. Mas se você usa um método, quando a pessoa passa patas igual a menos 1, né, 7 patas menos 1, você pode fazer um teste antes. Se pata, né, se o número que ele está passando é menor do que o mínimo ou maior do que o máximo, não vou alterar e dou uma mensagem de erro, lanço uma mensagem de erro no sistema ou uma mensagem para o usuário, né? Então veja que bacana, a gente pode fazer esse tipo de controle quando a gente usa um get set. Experiência própria, muitas vezes eu estou preguiçoso e acabo que eu coloco tudo como público e não crio os get sets. Aqui não foi isso, aqui eu não coloquei realmente, porque senão ia ficar muito grande se fosse colocar, porque eu teria que colocar o get set para cada um deles. Então como são 4 atributos, mais 8 métodos, ia esticar muito, então eu acabei deixando como público. Mas assim, no dia a dia, às vezes no sistema, a gente, né, principalmente no sistema que a gente faz para uso próprio, e muita gente faz vários algoritmos para uso próprio, é a vantagem da nossa área, a gente consegue fazer coisas para a gente também, para automatizar tarefas do dia a dia, e aí eu acabo utilizando tudo como público, já sou eu mesmo que vou utilizar. Agora, se eu estiver desenvolvendo para um terceiro, para uma empresa, é interessante eu tomar cuidado quanto a isso, né, fazer da forma mais organizada, o mais correta possível, que seria, como a gente acabou de falar, os atributos muitas vezes ficam como privados, e a gente usa métodos públicos para poder fazer a alteração ou a recuperação daquela informação. Tá? Isso ajuda a garantir a consistência, a integridade da informação em cada um dos meus objetos. Tá certo? Fica a dica. E aí eu tenho aqui do lado esquerdo uma representação de uma classe, da classe cão em UML, e eu coloquei aqui do lado direito como ela seria em Java. Né? Vocês que já passaram por programação orientada a objetos, já estão carecas de saber essa parte. Quem não pegou ou faz tempo, não lembra mais direito, está aqui um exemplo. Né? Cria aqui uma classe pública, né? Cão. Essa classe possui os atributos que eu marquei como públicos, né? Já que aqueles estão como públicos também. String nome, int patas, int orelhas e boolean cauda. E criei aqui um dos primeiros métodos, né? O método correr, que tem um retorno void. Tá? Professor, quando eu estou criando a minha classe em UML, eu tenho que colocar os parâmetros aqui também? Olha, eu já vi representações que eles não colocam, às vezes, os parâmetros dentro dos parênteses e nem o tipo de retorno. Tá? Mesma coisa quanto ao tipo de dados nos atributos. Mas vocês vão concordar comigo que vai ficar muito mais completo, muito mais interessante quanto ao uso, se a gente colocar essas informações. Né? Quanto mais informações a gente oferece já na fase que a gente está modelando, fica mais fácil para a minha equipe quando pegar isso aí e fazer toda a parte de construção do sistema. Além disso, existem muitas ferramentas hoje que são os transformadores, né? Que é um passo que a gente está dando a mais na fase onde dirigido por modelos,
que pegam essas classes e criam a estrutura básica da classe. Ele não vai criar tudo para você, né, o sistema inteiro, apesar de que já tem algumas propostas para isso no mercado, só que elas são pagas, né, então a gente não tem como ver aqui no nosso curso, mas talvez não crie todo o código para você, mas de repente vai criar 70%, 80% do código base. Isso é muito bom para a gente. Então, se eu já utilizar colocando aqui quais são os atributos, né, os parâmetros, melhor dizendo, qual é o tipo de retorno, na hora que ele cria aquele código para mim, já cria com todas essas informações, tá certo? Então, voltando aqui, eu tenho aqui uma representação da classe cão. Eu poderia criar, né, aí entra uma associação de generalização ou especialização, né, que a gente também chama de herança, para criar subclasses. Então, por exemplo, da classe cão, eu poderia ter uma classe para representar a classe dos pubs, né? E aí teria talvez algumas informações diferentes, algum parâmetro diferente, não me vem nada agora à cabeça, mas com sintetizações diferentes. Uma classe, né, uma subclasse dela, que seria pastor alemão, como eu já falei, tá? E por aí vai, Rottweiler, etc. Tá? E eu posso fazer isso no meu sistema. A gente aqui não vai entrar nessa parte de herança, tá certo? Pelo mesmo motivo, geralmente no nosso curso técnico aqui no Instituto Federal Sergipe, pelo tempo, não dá tempo de entrar nessa parte. Se for necessário, se o pessoal pedir, se achar interessante, eu posso gravar um vídeo à parte mais detalhado sobre isso e abordar essas outras formas de associação, tá certo? Bom, então a gente já entendeu aqui, eu espero que vocês tenham entendido, como da classe UML criar o código Java, até porque quando vocês estiverem fazendo projeto de informática, isso é interessante para vocês, né? Fica muito mais fácil e é muito direto. Depois que a gente entende, que a gente pega a prática, é muito direto. Inclusive, se você estiver utilizando a IDE do Eclipse ou outra das IDEs modernas, a maioria delas possuem todas as mesmas funcionalidades, tem as opções lá para poder criar automaticamente métodos como os construtores, os getSets, toString para converter aquele objeto numa string, né, para poder fazer a impressão no console, etc. Então, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento. Tem muita coisa que a gente vai só clicar assim. Então, se eu só pegar, criar os atributos, esses métodos aí, e depois mandar executar essas funcionalidades da minha própria IDE, ela também vai me ajudar e já vai criar uma boa parte do meu código, tá certo? Bom, mas vamos seguir. Então, né, deixa eu ler aqui que eu esqueci de ler, né? Então, em desenvolvimento de software orientado a objetos, que é o nosso caso, né? E por que a gente desenvolve software orientado a objetos? Eu acabei esquecendo de comentar sobre isso. Antigamente, o desenvolvimento, né, as linguagens de programação elas eram estruturadas, né, imperativas estruturadas, não usavam a abordagem orientada a objetos, tá? Então tinha no máximo structs, que a gente tinha ainda tem no C, né, que são estruturas, né, tipos de dados compostos, mas não tínhamos classes com atributos, métodos de encapsulamento, herança, etc. Todo esse conceito que a gente vê hoje, muito bacana, né, que ajuda muito a desenvolver, porque se assemelha ao mundo real. Porque no mundo real a gente pode perceber isso, que certas coisas parecem que herdam características de outras, né? Então, por exemplo, eu sou professor. O professor herda características comuns da classe pessoa, assim como o aluno. Então, o aluno também é uma pessoa. Nós dois, apesar de termos algumas características diferentes, por exemplo, o aluno tem uma matrícula, a minha é uma matrícula diferente, né? Matrícula SIAP. O aluno tem um curso ao qual está vinculado, eu não tenho um curso, mas eu estou vinculado a uma coordenação, tá? Então, há coisas diferentes entre o aluno e o professor, mas quando a gente olha quantas características comuns que toda pessoa tem, nós dois temos, nós dois herdamos, tá? Então, se a gente observar o mundo real, a gente trabalha com essa ideia de coleções e de coleções que herdam características de outras coleções. Por isso, quando a gente faz a modelagem do sistema utilizando a ideia de orientação a objetos, a gente consegue fazer uma representação muito mais natural para a gente, muito mais parecida com como a gente enxerga o mundo. E aí qual é a vantagem disso? Quando a gente usa metáforas, analogias de mundo real para representar o nosso sistema, a gente consegue entender muito mais facilmente o que a gente está modelando. A gente consegue modularizar ele melhor, quebrar mais em partes, porque a gente pode entender cada uma dessas classes, né, dessas coleções, como um módulo separado no sistema. E aí isso facilita muito o nosso trabalho, tá? Então, é por isso que a gente usa muito a abordagem de desenvolvimento orientado a objetos, tá? Não é a única a abordagem de desenvolvimento hoje, né? Na verdade, nunca foi ao longo da história do desenvolvimento do software. A gente vai evoluindo nessas abordagens, mas com certeza é uma das mais populares ainda, tá? É uma das que, vamos assim dizer, os cursos mais focam e as empresas também, tá? Então, em desenvolvimento de software orientado a objetos, podemos representar as informações e partes do sistema por meio de classes. Tá aqui a representação de classes, né? Tanto na UML quanto em Java, né? Uma linguagem de programação. E essas classes poderão ser instanciadas. Lembrando, o que é instanciar? Instanciar é criar um objeto a partir dela. Tá? Então,
Então toda vez que o professor diz, instancie da classe tal, estou pedindo para você criar um objeto daquela classe. Aquele objeto diferente da classe, a classe, entenda uma classe como um conceito. É que nem pessoa. Não existe a pessoa. Existe cada uma das pessoas no mundo. O Cristiano, André, Bruno, Bianca, cada um desses é uma pessoa. Temos características comuns da coleção pessoa. Nós somos objetos, nós somos, vamos dizer, a instanciação, a criação de um objeto a partir dela. A classe pessoa em si, vamos assim chamar, é um conceito. É um conjunto de características comuns a todos nós. Tá? Então, não que a gente não tenha operações que a gente possa fazer, atributos que a gente possa ter na classe. Pelo contrário, existe. Tá? São os atributos e os métodos estáticos que eles pertencem à classe. Mas vou deixar esse conceito para outro momento, tá? Que geralmente vocês não precisam dele nas aulas de engenharia de software nem nos projetos de engenharia de software. Caso seja necessário, não se preocupe, pode perguntar, conversar comigo e eu falo mais a respeito disso também. Tá? Então, eu posso instanciar ou não objetos a partir de minha classe. Tá? Instanciar uma classe, como a gente acabou de falar, quer dizer criar um objeto, uma instância, por isso o nome, a partir daquela classe. Tá? E aqui eu estou mostrando um exemplo de como é que a gente pode fazer a instanciação de um objeto a partir de uma classe. No caso, eu tenho a minha classe cão, que eu já modelei antes, e aí eu estou aqui na minha classe principal do meu sistema, chamaria de application, essa classe principal, né? E eu tenho aqui dois atributos da minha classe application. Devia dar um nome melhor, hoje em dia eu prefiro chamar mais de sistema, mas eu não esqueci de trocar para system ou sistema, mesmo em português, devia ter chamado de sistema. Eu tenho aqui cão 1 e cão 2. Veja que ambos são do tipo, né, da classe cão. Tá? Tá, e como é que eu vou instanciar? Veja que aqui no main, né, no método principal, eu digo que cão 1 recebe new, o new eu uso para construir, juntamente com o nome do construtor daquela classe. Tá? Qual é o nome do construtor? Todo construtor de uma classe, em Java, né, e na maioria das linguagens hoje, mais modernas, elas utilizam o próprio nome da classe como construtor. Tá? Fica mais fácil. Quem for mais antigão aí que pegou a parte de Delphi com o Objeto Pascal não era assim, né? Mas agora é assim, tá? Então fica mais fácil pra gente. Então, estou criando um objeto, né, da classe cão, new cão, aqui eu estou passando o construtor, pego esse objeto que eu estou criando e estou guardando a referência para cão 1. Por que eu digo que estou guardando a referência? Porque se eu quiser eu posso criar um outro objeto depois e guardar em cão 1 também. O que é que vai acontecer? Eu vou parar de referenciar o objeto antigo. Ele fica solto, perdido na memória. Eita, professor, aquele objeto perdido na memória vai ficar assim o tempo todo? Uma hora vai lotar a memória. Não porque Java, assim como a maioria das linguagens com gerenciamento de memória hoje, elas têm o que a gente chama de um garbage collector, um coletor de lixo. Então ele passa lá e limpa aquele objeto que ficou solto. Mas eu acho importante reforçar isso, porque às vezes as pessoas acham que cão 1 obrigatoriamente vai passar a ser o tempo todo esse objeto. Não. Se fosse assim, se assim que eu criasse a variável, ela ficasse amarrada àquele objeto que está nela e não pudesse nenhum tirar, o objeto já seria criado aqui na hora que eu declaro. E não é assim. Né? Veja que eu estou criando a primeira variável aqui, né? Estou declarando elas, mas aqui embaixo é que eu estou instanciando um objeto e guardando ela. Eu guardei a referência para o objeto, mas à frente eu posso tirar e colocar outro objeto no lugar sem problemas. E aí eu estou colocando aqui que o nome desse cão é Rex. Estou criando um novo cão, guardando em cão 2 e o nome dele é Johnny com um N só, não é o meu Johnny aqui. Tá? Então, aqui eu estou mostrando como é que eu posso instanciar. Eu poderia fazer várias coisas com isso aí, tá certo? Só para a gente entender como é que funciona a questão de instanciação. Bom, para a gente aqui, a gente não vai precisar se preocupar muito com a questão de instanciar um objeto, mas isso aí é uma coisa muito importante quando vocês vão para a parte de programação em si, né, que você vai ter que instanciar. Para mim aqui agora, o que é mais importante é que vocês entendam a ideia de como funcionam classes, como escolher classes para o meu sistema, tá? E aí para isso, estou trazendo aqui agora uma atividade para vocês, né, que a gente vai fazer juntos, tá? Eu quero que vocês identifiquem as classes presentes em uma partida de futebol e desenhem-as como classes UML. Vou repetir. Identifique as classes presentes em uma partida de futebol, pensa uma partida de futebol qualquer, e desenhe-as como classes UML, tá certo? Eu vou pedir a vocês agora para pausar esse vídeo, tá certo? E quando vocês terminarem de fazer o esboço, veja, vocês podem fazer o esboço em papel ou qualquer ferramenta que vocês já conheçam, assim. Já a gente vai usar o Lucidchart para isso, tá? Aí eu vou mostrar como é que funciona lá. Mas em qualquer ferramenta, basta que vocês possam representar uma caixa como essa aqui com 3 seções e lá dentro se escrever os atributos e métodos, tá? Eu quero que vocês
pensem o máximo possível a respeito de coisas que vocês podem representar da classe, não, desculpe, de um sistema que represente uma partida de futebol, tá? Pensem aí e logo depois, né, vocês podem tirar a pausa e a gente continua fazendo esse exemplo lá no Lucidchart, tá bom? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham feito já a atividade de vocês, né, de modelar as classes para uma partida de futebol, para representar a partida de futebol, tá? E agora a gente vai fazer aqui juntos, tá certo? Então, como eu disse, não importa se vocês fizerem em papel, né, com caneta e lápis, ou uma régua, etc. Ou se vocês fizeram em alguma ferramenta de diagramação ML, tem várias por aí, tá? A gente agora vai fazer aqui juntos no Lucidchart, tá? Que é a ferramenta que geralmente a gente adota aqui, né? Eu, pelo menos, trabalho mais com os alunos, mas não é a única, tá? É somente uma das várias opções. É uma ferramenta online, web, tá? Então eu estou aqui já na página do Lucidchart, cliquei aqui na opção de entrar. Vou entrar com a minha conta do Google que já está logada aqui na máquina. Cliquei aqui. Pronto, como minha conta do Google já está logada e eu já tenho essa conta criada, ele abriu aqui o painel, né, o dashboard com meus documentos. Eu não sei se eu vou conseguir criar um novo documento, vamos tentar, senão eu vou apagar algum desses aqui para substituir. Vou criar um novo documento do Lucidchart. Ou Lucidchart, como alguns preferem chamar também, tá certo? Pronto, criou um novo documento, vazio, tá? Eu vou fazer um diagrama de classe. Por padrão, ele está trazendo só as formas dele, né? O de fluxograma e as formas mais genéricas. Vou clicar aqui em adicionar formas. Já tem aqui da UML, posso clicar aqui, aqui já vai ver de diagrama de caso de uso, de classe, etc. Tá? Usar formas selecionadas. Eu estou vendo aqui o diagrama de casos de uso, diagrama de classes, tá? E a gente vai precisar dessa daqui, da primeira. Aqui essa tem as 3 divisões, né? Então tem um nome e a parte onde eu vou colocar os atributos e a parte onde eu vou colocar os métodos. Vou arrastar aqui. Bom, eu posso começar por qualquer classe aqui no meu sistema que vai representar a partida de futebol. Posso, por exemplo, começar pensando nos times, né? O que a gente tem em cada time? Então, vou criar uma classe time. Bom, a classe time tem jogadores. E aí eu vou colocar aqui, né? E aí eu vou colocar como público, tá certo? Para não ter que criar os get sets, mas eu poderia colocar como privado, e aí vocês sabem que se eu colocar como privado, vou colocar como privado. E é só lembrar de quando a gente for implementar, colocar os get sets. Não vou colocar aqui agora para não ficar muito grande, tá? Mas é necessário passar, senão esse atributo não é inacessível externamente, tá? Vou deixar como público mesmo, vai ser menos trabalhoso, porque existem às vezes propriedades, atributos que a gente quer realmente privados, visíveis só dentro da classe e que não vamos ter get sets para eles, porque ele não vai ser visível de fora da classe. Então, para evitar confusão, eu vou preferir deixar eles como públicos mesmo, né? Já que tem alguns que a gente pode realmente querer ficar como privado e sem ter get set, né, no futuro. Então, vou deixar aqui assim. Veja que ele dá a opção de fazer como a gente viu, né? Colocar o nome do atributo, 2 pontos do tipo, e também um valor padrão. Tá? Olha que interessante, eu posso colocar um valor padrão. Né? Eu estava colocando ponto e vírgula no final, mas aquele ponto e vírgula ali é um vício, né? Porque na verdade não tem a necessidade do ponto e vírgula no final do diagrama, tá certo? Então fica aí a dica. Eu coloquei lá com ponto e vírgula, mas na verdade ele é um vício, né? A gente já com um programa muito, a gente coloca muito atributo e método, sempre tem ponto e vírgula no final, a gente acaba colocando, né? Depois eu vou editar aquilo ali para as próximas gravações. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui um atributo para time, pode ser por exemplo o nome do time. E o nome eu vou colocar como string. Tá? Além do nome do time, eu posso pensar que o time tem um técnico. Tá? Certo. E como é que é o técnico? Bom, o técnico eu posso criar um tipo específico para o técnico. Tá? Ou criar um tipo pessoa que vai herdar todo mundo. Né? Tanto o técnico quanto o jogador. Né? Vamos colocar um tipo técnico aqui. Tá, para ele, porque aí ele vai ter as informações inerentes dele, tá? Tem também os jogadores. Aí eu vou colocar aqui jogadores, 2 pontos, e aí eu vou ter que criar agora aqui uma lista de jogadores, né? E eu vou precisar da classe jogador também, claro, né? Então, como é que eu represento lista? A
forma padrão é essa daqui. Eu vou colocar o nome da classe e colchetes no final. Vou botar um espaço aqui, não tem esse espaço. Mas é que se eu não botar o espaço fica estranho, fica parecendo um retângulo, né? Então eu vou botar um espaço aqui. Jogador, colchete. Essa é a forma padrão na UML. Professor, e se de repente eu fizer como a gente faz lá em Java, né? Lista de jogador. Tá errado, professor? Não, não tem problema, tá certo? Como eu disse, o mais importante da modelagem é que ela seja compreendida, tá? Se na sua empresa, né, na empresa onde você trabalha, ou com um grupo de colegas que você está desenvolvendo esses projetos, né, e o professor permitir e concordar ser utilizado dessa forma, não tem problema. A gente pode apresentar assim, mas a forma geralmente é assim, tá? Eu vou deixar aqui assim, mas eu poderia colocar lista de, né, entre menor e maior, o tipo jogador, né, a classe jogador. E aí eu já estou colocando jogador, então para me lembrar já vou arrastar aqui uma outra, tá? Vou deixar essa aqui em branco por enquanto. Jogador. Já estou criando aqui. E aí, como essa aqui vai usar de lá, eu vou clicar aqui e arrastar essa setinha para cá. Essa setinha indicando para lá está dizendo que time usa jogador. Só ela é suficiente, mas se você quiser, você pode dar um clique nela e colocar um texto aqui para deixar mais claro, tá? Então, repito, só a seta apontando para lá já é suficiente para dizer que tem uma relação de dependência, que o time está utilizando jogador. Mas eu vou colocar com o texto aqui, usa para reforçar. Eu vou querer a linha reta, então deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu mudar aqui, pronto. Então vamos lá, temos ali então o nome, o técnico, jogadores. Bom, aí vocês podem pensar em mais coisa. Eu sou péssimo em futebol, então não vou conseguir pensar muita coisa. Mas eu vou colocar aqui que, por exemplo, o time é quem vai ser responsável por fazer a substituição, né? Na verdade é o técnico, né? Então a gente pode escolher aí se é o técnico que vai declarar a substituição ou o time. Vamos supor que você queira de repente colocar aqui, né? Por algum motivo você preferiu especificar aqui. Então vamos colocar aqui que o time ele pode substituir. E aí no substituir são dois jogadores que ele substitui. Vou colocar aqui, né? Os jogadores, né? Substituir J1 ou jogador 1. Vai ficar muito grande, né? Jogador 1. Vamos ver como é que vai ficar. Do tipo jogador 2, do tipo jogador, né? É o que entra e o que sai. Eu vou colocar entrando e saindo, né? Entrando, né, um jogador e saindo o outro jogador. Então no void, tá. Como eu disse, aquele ponto e vírgula lá no final é meio que um vício, né? Como eu disse, porque a gente acaba programando e tal, a gente se acostuma com isso de sempre colocar o ponto e vírgula no final. Não é necessário, né? Só percebi isso depois que está com aqueles pontos e vírgulas ali. Então substituir, deixe-me ver, eu estou pensando aqui agora, sou péssimo quanto a futebol, então estou pensando aqui agora que tem a escalação, né? Quais são os jogadores que vão jogar, né? Então vou colocar aqui escalação, né? Que vai ser também uma rede de jogadores. A diferença é que no primeiro eu tenho todos os jogadores e aqui no segundo eu tenho só os escalados, né? Substituir e tal. Bom, vamos pensar agora um pouquinho no jogador. Entrei aqui no jogador. O jogador também tem um nome. String. Veja que eu coloco um espaço, né, entre os dois pontos, né, e os nomes e tal, né, os identificadores. Não é obrigado, mas fica melhor a leitura do que quando você coloca tudo colado, né. Aí vou pensar aqui num FIFA, no In-11 da vida, né. A gente tem características dos jogadores aqui, né, a força do chute, a velocidade. Eu vou colocar aqui força, né, que a gente já sabe que é a força do chute que eu estou colocando aqui. Posso colocar como um int ou como um float, vou salvar como um float internamente. Velocidade, float também. Opa. A destreza com a bola de repente, né, para fazer os dribles, etc, né, float. E aí eu vou colocando as outras informações. Uma informação que pode ser interessante de repente é a idade.
né? Agora, olha só que interessante, apesar que a idade é interessante, eu não recomendo geralmente salvar a idade, por quê? Porque no ano que vem vai mudar a idade dele, né? Aí você diz, eita, mudou a idade, tem que atualizar, todo ano alguém vai ter que atualizar, ou melhorzinho todo aniversário de cada um, olha o trabalho que dá. Então o jeito que a gente tem para fazer isso é o seguinte, eu vou salvar a data de nascimento da pessoa, e aí para a data de nascimento a gente tem os tipos date ou date time, né? Se você quiser só a data, você pode usar date, ou pode usar date time, que também salva a hora, tá? Então, já estamos utilizando aqui o date, aí você poderia me dizer, professor, mas como é que eu vou pegar a idade? Simples, vamos criar um método aqui, pegar a idade. E ele vai retornar um número inteiro, correspondente a quantos anos a pessoa tem. Idade, né? Por que um método não atributo? Justamente para que a gente possa calcular, né? Agora, existem linguagens que permitem a criação de propriedades a partir de atributos, com métodos que encapsulam, e aí fica fácil de criar uma propriedade que parece que a pessoa está acessando a propriedade, mas na verdade tem um método que está executando lá por trás dos bastidores, né? A gente aqui, como eu estou passando para a minha turma que trabalha com Java, o mais fácil é isso, a gente vai criar um método pegar idade. Veja que eu não vou ter um método para atribuir a idade, porque a idade vai ser atribuída a partir de data de nascimento. Então a gente teria um get e um set para alterar a data de nascimento, tá? Teria um get data de nascimento e um set data de nascimento. Inclusive, se em vez de pegar idade quiserem colocar aqui get idade, não teria problema, tá? Mas eu vou deixar pegar idade mesmo. Nome, força, velocidade, destreza do nascimento, pegar idade, o número da camisa e por aí vai. Estão colocando os vários e vários tipos que você vai precisar aqui dentro, né? Os vários atributos. Deixe-me ver se tem... Pronto, um exemplo de uma outra operação, uma outra ação que eu posso ter aqui é o passar, né? Passar a bola. Eu posso chamar só de passar ou passar a bola, tanto faz, tá certo? Chama assim, passar a bola, pronto. E ele é void, não vai retornar nada, né? E aí eu passo a bola. Ah, mas eu tenho que dizer para quem, né? Vou colocar aqui um alvo, né? Que é um outro jogador. E eu tenho também um chutar. No caso de chutar, eu poderia... vou considerar que o chutar é sempre ao gol. Vou colocar aqui chutar ao gol, tá? E eu não vou passar informação nenhuma. Ele vai tentar calcular na hora e aleatoriamente chutar em alguma daquelas posições mirando o gol, tá? Então chutar ao gol, passar, defender, né? Que ele avança contra o oponente, né? Um carrinho, etc e tal. E por aí vão os métodos que eu vou poder colocar aqui na minha classe jogador. Bom, tenho a classe time, a classe jogador, né? Vou criar uma classe aqui. Deixa eu arrastar. Deixa eu ver como é que vai ficar melhor aqui. Vou arrastar esse desse para cá por enquanto. Para partida, né? Preciso de uma classe para partida para representar as informações da partida em si. Por exemplo, olha como já estão nascendo as coisas. Eu tenho os times, né, que vão jogar. Então, times. Então, cá estamos com os times da minha partida. Tá certo? Tem a data e horário da partida, né? Eu posso colocar em campos separados ou, como eu disse, internamente ele salva data e hora como um só. Tá? Então eu posso colocar um date aqui ou date time. Então vou colocar um date time, tá? Horário início, date time. Ele já armazena tanto a data quanto o horário aqui. Então não vou precisar ter um outro para colocar a data de início, né? Aqui já guardo os dois. E horário fim, date time também. Pronto. Ou, se quiser, normalmente não tem horário de final. Por quê? Porque a partida, né, lembrando agora aqui, recordando, ela vai terminar depois de dois tempos, né? Se não tiver prorrogação, se tiver prorrogação, depois da prorrogação, se não, depois dos pênaltis. Então, vamos colocar só o início, né? Então, horário de início, date time. Já temos ali os times, campo, né? Que é o local onde vai acontecer. E aí, mesma coisa, eu posso colocar aqui só o nome do campo, string,
ou eu poderia criar uma classe para representar os campos. Ó, percebem? Então aqui é uma decisão minha. Quero só armazenar o nome, aí eu posso ter uma lista lá no sistema para você escolher. Ah, vai ser no Pacaembu, vai ser Pacaembu, né? Vai ser no Morumbi, você escolhe. Ou eu posso ter uma classe campo, porque eu posso armazenar mais informações, como quantas pessoas podem assistir, né? Qual é o número de assentos que tem lá, quantas entradas, quantas bilheterias. Então, me parece mais lógico, a depender de que é que eu estou representando no sistema, que possa ser interessante eu criar uma classe campo. Tá? Agora, depende do meu sistema. Por exemplo, se eu estiver fazendo um jogo de FIFA, no jogo de FIFA não importa quantas pessoas podem sentar lá para assistir, bilheterias, preço, etc. Nada disso importa. O foco ali é na partida em si. Diferente de se eu estiver fazendo um jogo de gerenciamento de futebol, partida de futebol, aí eu sou péssimo quanto aos mais novos. Antigamente tinha um bem famoso que era o LFoot, né? Mas tem outros, vários managers por aí, é só procurar, né? Soccer managers, vão achar vários. E aí ali realmente importa quantas vagas, né? Quantos assentos tem, se tem estacionamento, todas as informações. Então eu vou colocar aqui o campo, que eu não especifiquei qual, vou pensar aqui que é um sistema aqui que é tipo um gerenciamento de partida de futebol, né? Perceba que, se eu já estou dizendo que vou precisar de um campo e de time para representar, né, as informações dos times, ele usa time, e também usa campo. Vou colocar só as informações que a gente já comentou, né? O nome do campo, o endereço. Perceba que a gente utiliza aqui na criação dos atributos e dos métodos de nossas classes, bem como no nome delas também, as mesmas especificações que a gente usa para identificadores de variáveis, ou seja, não começa com número, começa com letra ou com underline. Veja que eu não estou nem começando com underline. Professor, por que você não começa suas variáveis com underline? Cabeça de antigamente, que em C, C++, geralmente variáveis que começavam com underline, eram variáveis de sistema, tá? Então, em várias linguagens a gente fazia isso, variáveis que começavam com underline ou com 2 underlines até, né? Que na verdade o correto não é underline, é underscore, o nome do caractere. Ali era para representar alguma variável do sistema, diferenciar de nossas variáveis. A gente não usava underline, tá certo? O underscore. Então, estou criando aqui sem ele no início, tá? Mas você pode colocar depois, né? Tipo, data underscore nascimento, pode, permitido. Vou colocar aqui o endereço, número de assentos, tá? Vai ser um int, preço, né? Da entrada, né? Vou colocar aqui um float. Pronto, e aí, com certeza vai ter vários métodos aí embaixo. Vamos deixar assim por enquanto. Vou clicar aqui para deixar reto, para caso a gente mexa no lugar, né? Pegou? Pegou. Pronto, então veja como já está crescendo. A gente já está especificando que, olha, para uma parte de futebol eu vou ter os times, o horário de início, o campo, a informação do campo está ali embaixo. Time, eu tenho o jogador, falta colocar o técnico. Técnico, venha filho. E ele vai ter atributos parecidos, né, alguns deles como do jogador, né, como o nome. Porém, outros diferentes. Por exemplo, eu poderia dizer que o técnico, ele, de repente, ele tem muito conhecimento, muita experiência. Eu vou colocar um valor aqui no float para determinar a experiência. Mas eu tenho que também saber qual é a didática dele. Se ele é bom de ensino. Tá? Veja que eu estou simplificando aqui, porque na verdade o técnico, de repente, e eu estou falando disso com um pouquinho de experiência do que eu vi quando eu trabalhei na época na O2 Games, tá? Fazendo a promoção da empresa. Não sei como é que ela está hoje, eu acredito, não sei se ela está em operação ainda, mas ela tem o famoso Game Go, e aí eu via, ela acompanhava, né? Não trabalhava diretamente, mas eu via que, por exemplo, tinha as características separadas, né? Tipo de experiência no treino de força, de
de velocidade, de destreza, né? E você podia contratar pessoas diferentes, inclusive para cada uma dessas funções, se você fosse um clube grande, né? Então isso era importante. Então, mas aqui eu vou simplificar, vou considerar a experiência dele, o quanto que ele sabe e a didática. E aí mais à frente vai ter um cálculo, uma fórmula, vai ter uma função, um método que vai fazer o cálculo em cima disso aí. Claro que eu não vou especificar aqui a fórmula. A fórmula eu poderia especificar de repente nas regras de negócio do meu sistema. Já dizer, olha, é o cálculo que vai ser utilizado para determinar o progresso no treinamento de um jogador aí eu coloco lá, né, as informações do jogador e do técnico que vão influenciar naquele treino. Tá? Bom, então eu já coloquei aqui que tem um nome, experiência, a didática dele, né? Posso colocar outras informações também como a data de nascimento dele, pode ser interessante. Uma coisa que eu percebi agora, tanto ele quanto o jogador é interessante ter data de admissão. Não faz sentido? Pois é, e eu não coloquei lá em cima, vou colocar agora. Pronto, data de admissão. Aí tem aqui as funções, né? Treinar. E aí eu vou colocar uma função. Eu tenho duas formas de trabalhar aqui. Eu posso colocar uma função para cada uma daquelas características, né? Força, velocidade, destreza. Ou colocar uma e aí eu vou especificar o jogador e qual é o tipo de treinamento. E aí o tipo pode ser força, velocidade ou destreza, né? Aí eu vou passar um inteiro por enquanto para representar. Mas aí posso colocar uma anotação dizendo que tipo 1 significa isso, 2 é isso, 3 é isso. Tá? Qualquer uma das duas formas é válida. Para simplificar aqui eu vou colocar acho que a fórmula para cada um separadamente, né? Então treinar força passando o jogador, treinar velocidade, treinar destreza. Pronto, aqui já está o básico do básico, né? Deixa eu esticar mais um pouquinho aqui minha classe. Poderia ter mais? Poderia, com certeza, né? De repente, agora eu vou me espelhar em alguns dos jogos de estratégia que eu jogava antigamente, que tinha a questão de motivar as tropas, né? O saudosíssimo Dark Column tinha isso, tá? Desculpa para vocês que são muito novos e que nem sabem o que é isso, tenho pena de vocês, mas era um jogaço, né? Principalmente com tudo que eles podiam fazer naquela época. E aí, peraí que tem uma coisa de errado aqui. Deixa eu apagar e criar de novo aqui. Tinha uma linha atrás realmente, pronto, apaguei. Então ele tinha a questão de motivar. E aí eu poderia usar essa função durante a partida. Então eu vou colocar aqui, de repente motivar, incentivar, né, ao time, né, durante o jogo, motivar. E aí eu posso pensar nisso como motivar para todo o time ou motivar, incentivar, né, por jogador. Faz, né. Já coloquei a substituição aqui em cima no time, né, então não precisa especificar nele também. Já tá saindo aqui, né? Veja só quanta coisa que a gente já representou. Já temos aqui o jogador, né? Técnico, né? Perceba que na medida que a gente vai modelando, se você perceber que está ficando algum buraco em algum lugar, você já começa a preencher. Eu posso até de repente esquecer de algum método ou alguma coisa assim, mas toda vez que eu crio o nome de uma classe, se eu crio o nome de uma classe, se ela não é padrão de uma linguagem, eu vou ter que criar aquela classe. Então coloquei o nome de uma classe, por exemplo, aqui eu coloquei técnico, aí eu já crio a classe técnico aqui, mesmo que fique vazia. Então com isso eu evito esquecer pelo menos de criar as classes, tá certo? Partida, horário, início, campo, eu posso ter um tempo, né? Com o placar. Aí fica interessante. Como fica melhor representar? Veja, tudo depende de como a gente quer no sistema, tá, internamente. E como eu estou esboçando isso sem nem saber exatamente qual tipo, estou imaginando agora onde é um sistema de gerenciamento de partida de futebol, né? Um jogo estilo LFoot. Placar. Eu posso salvar o valor aqui, desse jeito, né? Placar, como sendo um int para cada um. Então estou guardando um array onde a primeira posição vai ser para o primeiro time, a segunda para o segundo time. É um jeito, tá? Eu posso criar um placar separado se eu achar melhor, tá certo? Posso colocar aqui uma variável
tempo inteiro, para dizer se está no primeiro tempo ou no segundo tempo, né? E outra aqui que eu vou colocar, ruim de se chamar de tempo primeiro, é porque o outro dá ideia, né? Os minutos, segundo dá vontade de chamar de tempo também. Mas eu vou chamar de cronômetro, né? Ficou meio estranho. Eu posso colocar int, tá? Poxa, professor, mas aí quando eu vou colocar lá, tem minutos e segundos separados, colocando só um int. Aí seria o seguinte, o cronômetro vai guardar sempre em segundos, mas eu tenho um método aqui para formatar, vamos assim dizer, o tempo com uma string. E aí esse sim é que vai pegar, vai me retornar naquele formato, né? Primeiro tempo, 30 minutos, 50 segundos, tá? Ele vai fazer isso. Então aqui está só em segundos, aqui me disse primeiro e segundo tempo. Essa função vai retornar esse tempo da partida formatado, tá? Com uma string. Então é que bacana. Então lá eu salvo só em segundos. Não preciso, porque senão eu teria que fazer o seguinte. Toda vez quando fosse incrementando segundo por segundo, eu teria que pegar, quando passasse de 60, diminuir 60 e jogar um minuto a mais no campo minutos. Eu não gosto muito dessa estratégia, eu prefiro só contabilizar os segundos e a gente só formata, fica mais fácil, né? Bom, mas se quiser pode fazer do outro jeito também, não tem problema, tá? Fica a gosto do freguês. Vocês vão perceber que algumas coisas é mais decisão mesmo da gente, de arquitetura, de modelagem, tá certo? Formata tempo. Vou colocar também um formatar placar. Que é essa função que faria o quê? Iria imprimir, né? Nome do primeiro time, o score dele, xinho, score do segundo time e o nome do time, tá certo? Então, formatar placar vai fazer isso. Sabe o que eu percebi agora? Tá faltando aqui os árbitros. A partida tem 3 árbitros, né? Um principal e os 2 auxiliares, que eu não vou lembrar agora o nome, né? Que o pessoal chama de bandeirinha, mas são, se eu não lembro, árbitros auxiliares. Árbitros auxiliares. Bom, então vou criar aqui uma classe árbitro. Eu nem sei mais porque eu tenho criado aquela classe, né? A gente vai falando, a gente acaba esquecendo. Tem aqui o nome dele e eu já tô com preguiça de tanta coisa. Vou colocar só o nome mesmo aqui por enquanto, né? E a da admissão dele, desde quando ele é árbitro, né? Eu poderia copiar algumas outras informações de lá, né? Data de nascimento. Opa. Admissão. Me ajuda, rapaz, cadê o traço aparecer aí? Ele vai iniciar a partida, encerrar partida, vou colocar aqui um continuar partida, que é para quando for após apitar uma falta, né? Apitar falta. E aí veja que no apitar falta eu posso colocar vazio, né? Sem parâmetro nenhum. Ou eu já posso dizer quem foi o agredido e quem foi o agressor. Então quando ele apita falta, tem que ter no mínimo uma pessoa que foi agredida, né? Quem foi agredido, eu vou indicar o jogador que foi agredido e quem é o agressor. Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Eu queria deixar tudo numa linha só. Vamos. Eita, tá difícil. Agora que eu percebi, é bem grandinha a linha, né? O ruim só de quando a gente coloca já os parâmetros, tudo certinho dos métodos, é isso. As classes ficam bem maiores, né? Mas vale a pena pelo fato de que se a gente fosse gerar o código a partir daqui, ia ficar tudo muito mais pronto, né? Tudo bem mais organizado, tá? Aí eu vou colocar aqui agora, né? Já tem os times. Vou colocar aqui abaixo árbitros. Tá ficando bom. Eu, particularmente, eu acho que já tem bastante coisa aqui, né? Claro que daria para entupir de muito mais coisas, mas eu acho que já tem o suficiente.
Da partida eu já tenho qual é o campo, os árbitros, os times. No time já tem quem é o técnico, que são os jogadores. Horário de início, o campo, né? O campo já está lá embaixo a informação, o placar, tempo, cronômetro, já coloquei alguns métodos aí, né, de formatar tempo, alguns métodos para iniciar a partida, encerrar a partida, continuar. Aí, claro, se tem o apitar falta já vai ser meio que o interromper, né, da gente. Né? Eu diria que tem que ter um interromper partida, já que tem um continuar, mas ele vai interromper quando tem falta, né? Mas aí pode ter outras situações, né, como marcar impedimento. Marcar impedimento não é falta, né? Marcar impedimento, ele só vai dizer quem é o jogador que foi impedido, né? Eu só não tem que dizer qual é o time não também. Acredito que não, sabe por quê? Porque pelo jogador a gente já sabe quem é o time, tá? Claro, para isso funcionar, para a partir do jogador saber quem é o time, sem muito trabalho no sistema, eu teria que colocar aqui no jogador uma referência para o time, tá? Se eu fizer isso de colocar uma referência no jogador para o time, fica muito mais fácil de achar, de identificar a qual time ele pertence lá no sistema mais tarde, porque do próprio jogador eu já pega o parâmetro. Se não, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir na classe partida para pegar a lista de times e em cada time verificar se um dos jogadores dele é essa pessoa. Dá mais trabalho. Mas se eu colocar aqui, eu vou ter agora isso aqui nos dois sentidos, tá? Que é normal, não é uma coisa tão do outro mundo. Então eu posso chegar aqui e realmente colocar um campo time, para dizer em qual time ele está jogando. Só que aí agora eu passo a precisar especificar a seta no outro sentido também. Ok? Aí, deixa eu ver se eu consigo clicar nela agora sim, para colocar do mesmo jeito. Aí não vou colocar o texto usa de novo, porque já vai ficar um por cima do outro mesmo, né? Que aliás, se você não quiser desenhar as duas setas, eu coloquei duas setas, mas se você não quiser desenhar as duas, você pode simplesmente mudar deixa eu mostrar aqui, peraí. Pronto. Quem não quiser ter que desenhar duas setas, pode simplesmente chegar nessa daqui, ó, e mudar o início, a extremidade inicial, para uma seta também. Pronto. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu estou colocando aqui que essa relação aqui entre eles é bidirecional, né? Então, time usa jogador e o jogador também está usando o time agora, tá? É a mesma coisa que eu posso precisar fazer com o técnico, enfim, vai depender da minha necessidade. Eu já vi aqui que eu vou precisar, porque quando marcar impedimento ou marcar falta, eu preciso saber em qual time ele está jogando, para poder saber para quem é que vai ser a vantagem, né? Apitar falta, né? Aqui com certeza, se vocês forem construir um sistema real a partir disso aqui, vocês vão achar mais coisa ainda. Mas eu acho que aqui já tem bastante coisa pra gente, né? Vou só organizar isso aqui para ficar tudo dentro da área de uma folha. Essas linhas pontilhadas acusam onde está indo cada página. Coloquei aqui dentro, vai ficar tudo cabendo numa folha A4. Paisagem, tá? Se quiser, pode ser mais bonitinho, pode colocar um rótulo aqui em cima. Ó, cadê? É aqui mesmo? Não, aqui são as opções de texto. Espera aí. Aqui, isso aqui que eu estava procurando. Vou arrastar aqui. Eu posso colocar, né? Partida de futebol. Diagrama de classes. Vou selecionar aqui, aumentar a fonte. Colocar um negrito. Arrasta para ficar aqui. Pronto. Eu acho que ficou bem bacana nosso diagrama de classes da partida de futebol, tá certo? Professor, eu preciso representar tudo isso? Ou há outras classes que eu posso precisar representar? Classes, atributos e métodos? Sim, depende do que o seu sistema vai modelar. Professor, você não colocou aqui uma interface, como eu já falei, a gente vai deixar as interfaces de fora por enquanto para ficar mais fácil a criação de nosso diagrama de classe, tá? Mais à frente eu faço um vídeo explicando e mostrando como é que a gente pode utilizar isso, tá certo? Bom, é isso. Eu vou interromper aqui a gravação, mas já a gente volta, tá? Que a gente vai continuar o assunto da gente agora, tá? Bem, pessoal, agora que a gente já fez a nossa atividade de modelar com um diagrama de classes uma partida de futebol, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de alguns aspectos quando a gente está modelando o sistema, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a respeito de como a gente vai fazer o projeto, né, do nosso sistema orientado a objetos. Aí isso aí, quando quem for procurar a respeito na internet, tem livros, etc., é a parte de análise e projeto orientado a objetos, tá? Então, primeiro,
a modelagem de requisitos ela vai se concentrar basicamente nas classes que são extraídas diretamente do enunciado do problema. E quais são as classes que a gente consegue extrair diretamente do enunciado do problema quando a gente estuda o sistema que a gente vai desenvolver? São aquelas classes que vão advir do nosso diagrama de relacionamento, que vão representar os dados, tá? Então, fica a dica. Quando eu estiver modelando o meu sistema, as primeiras classes que eu vou representar são as classes que advêm do banco de dados, do DER, tá? Porque o DER já é uma representação de dados que vão ser manipulados pelo meu sistema. E aí a gente trabalha hoje com o padrão MVC e a gente vai ter uma classe, um modelo, né, uma model, para cada uma das tabelas, para cada uma das entidades que a gente tem no banco de dados, tá? Então, tipicamente, elas representam os itens que devem ser armazenados na nossa base de dados, tá? E aí, depois que eu represento essas classes, quais são as próximas que eu vou representar também? Isso aqui tudo eu estou trazendo a partir da especificação, né? Vamos assim dizer, que o Pressman trabalha no livro dele, Engenharia de Software, uma abordagem prática, a 7ª edição, tá certo? Se vocês procurarem outros autores, Somerville e outros mais, alguns brasileiros inclusive, provavelmente eles trabalham com alguma alteraçãozinha, tá? Mas a base hoje é muito parecida, né? Tem uma classe que vai representar o modelo, né? A model, essa daqui. Opa, uma que vai representar a visão, né? As classes do front-end, o view, e o C, que é de controle, né? As classes controladoras, tá? Então, partindo dessa ideia, depois que a gente já modelou as classes model, né? As classes que representam as entidades que estão armazenadas no banco, eu vou refinar o projeto e ampliar o conjunto de classes para envolver agora também as classes que vão controlar as entidades e as classes do front-end, tá? Agora, claro, isso vai depender de cada uma das linguagens, de como é que a linguagem implementa, como é que é feita a comunicação entre o front-end, né, a parte do usuário, e a parte de back-end, por exemplo. Então, se eu estou utilizando uma aplicação que roda uma parte no servidor, no mobile, né, no celular, e uma parte no meu servidor, tem uma comunicação entre eles, então isso aí vai criar mais instâncias. Se eu estou trabalhando com uma aplicação web, mesma coisa, tá? Diferente de uma aplicação desktop. Então, cada um desses cenários, claro que vai ter sempre as classes de model, view e control, né? Só que pode mudar um pouquinho, principalmente a parte de view e a parte de comunicação entre o view e a control, né? Talvez tenha outros elementos aí no meio, tá? Então, estou trabalhando aqui com essa ideia aqui, passada por Pressman. E aí eu vou apresentar agora a vocês um estudo de caso para explicar isso, tá? Nesse estudo de caso, a gente vai ver aqui a modelagem das classes entidade, esse model, tá? E das classes de controle, tá? Quanto à parte de view, eu vou colocar somente uma classe representando todo o sistema, como se fosse um grande aplicativo desktop, como a gente fazia antigamente, com um grande formulário, uma página só, uma tela só, tá? Não é bem assim que acontece hoje em dia, pelo contrário, hoje a gente trabalha com várias classes, separando para cada uma das views e tal, mas assim vai ficar um pouco mais simples para a gente. E aí eu espero que pela minha explicação, quem quiser se aprofundar e detalhar, consiga fazer essas outras partes, tá? Bom, então vamos lá, né? A gente vai fazer a modelagem de um sistema de biblioteca, tá? Para o controle de entrada e saída de livros emprestados, bem como o pagamento de multas. Tá? Então, veja só, um sistema para controlar a entrada e saída de livros emprestados, bem como o pagamento de multas. Quais são as informações que eu posso tirar daqui? Quais são os dados que meu sistema vai ter que manipular e armazenar, né? Bom, ele vai ter que gerenciar os dados referentes a livros, né? A entrada, tanto os dados do livro em si como a entrada e saída deles, usuários, né? As pessoas que vão poder interagir com o sistema, seja leitor, bibliotecário, etc. Os empréstimos, que é justamente o registro da entrada e da saída dos livros, tá? Então, o livro é uma coisa, o usuário é outra, e o empréstimo que está aqui no meio, vamos assim dizer, é o que vai representar a entrada e saída de livros no meu sistema, e quando ele está entrando e saindo, ele está entrando e saindo por uso de algum usuário, né? E, por fim, as multas, que vão referenciar o valor, data de pagamento, etc. Tá? Então, eu tenho aí 4 coisas que eu tenho que me preocupar no meu sistema. Já percebe, então, que eu vou ter, no mínimo, essas 4 entidades, essas 4 tabelas no meu DER. Tá? Então, eu já fiz aqui a representação delas conforme o diagrama UML, tá? Para a classe, né? Diagrama de classes, tá certo? Que eu teria que fazer a partir de, provavelmente, o DER. Então, eu tenho aqui o livro, tá certo? Que
ele vai ter um ID para representar. Veja que a gente no exemplo anterior a gente não colocou os IDs para cada um deles. Quando a gente está modelando só as classes, a gente às vezes não coloca esse campo, mas que ele é importante quando a gente está puxando já do banco, porque no banco a gente tem um campo que é a chave primária, né? E aí a chave primária, no meu caso aqui, eu estou modelando um sistema que vai usar um campo autoincremente, um campo serial, por exemplo, e esse campo vai se chamar ID, e ele é chave primária. Então, por isso que vocês estão vendo que todos eles têm um ID. Tá? Então, o livro que tem um ID inteiro, nome como string, autores que vai ser uma lista de strings, uma array de strings, tá? Que eu posso ter mais de um autor, ano da publicação e editora. Ok. E usuário? Eu tenho o ID, o nome, CPF, endereço e telefone. O ID como inteiro e os demais como string. Até agora tudo ok. E empréstimo? Bom, empréstimo eu tenho aqui as informações do ID, o usuário ID e livro ID, que lá no meu banco seriam chaves estrangeiras, né, apontando para usuário e para livro, aqui é a mesma coisa, estou guardando só o número, né, data de empréstimo e data de devolução. Caso o livro não tenha sido devolvido ainda, data de devolução vai estar como nula. Tá? A partir de quando ele for devolvido, vai ter o valor da data em que foi feita a devolução. Então essa função aí, está atrasado, ela vai retornar verdadeiro se o livro está com um empréstimo ainda em aberto, tá? Ou seja, a data de devolução ainda está como nula. Tá? E a multa, idem. Quando for paga, o data de pagamento vai passar a ser o valor da data em que foi pago. Se não tem valor no data de pagamento, significa que a pessoa não pagou, é nulo, e então está pago retornaria falso. Tá? Está pago é o método que eu estou utilizando aqui para declarar se aquela multa já está paga ou não. E eu tenho aqui as outras informações, né? No caso o ID, usuário ID, empréstimo ID, esses dois aqui são chaves estrangeiras, né? Para esta tabela e para esta respectivamente. O valor da multa, data de criação da multa e a data de pagamento que a gente já falou. Pronto. Essas 4 classes aí, elas se referem, cada uma delas, a uma das tabelas no meu DR. Então elas são o que a gente chama de classes entidade ou model, né? Segundo o padrão MVC. Se eu for representar meu sistema, essa é a minha primeira tentativa de representar o sistema, só com as classes entidade. Veja, trouxe elas para cá, né? Usuário, multa, livre, empréstimo, do jeitinho que estava lá no anterior, e criei uma classe aqui no meio chamada sistema para representar todo o meu sistema. Tá? O que eu vou ter aqui então? Como eu estou representando sem a questão de banco de dados aqui, eu estou fazendo de conta que as informações de livros, usuários, empréstimos e multas, eu vou armazenar em arrays. Tá? Então eu tenho aqui um sistema que vai ter armazenado aqui em array livros, usuários, empréstimos e multa. E por isso eu estou já de cara fazendo a associação com todos eles. Né? Meu sistema usa cada uma delas. E aí eu tive que colocar todos os métodos que vão manipular livros, usuários, empréstimos, multas, tudo com o método de sistema. Então, por exemplo, tem aqui um método inserir livro, um pegar livro, um excluir livro, um inserir usuário, pegar usuário, excluir usuário, inserir empréstimo, pegar empréstimo, listar, enfim, tudo isso aí só para 4 classes de entidade. Imagina se meu sistema tivesse mais. 8, 12, 20, o que não é incomum. Tá? Sistemas reais, eles crescem muito. Eu modelei junto com um aluno meu um sistema para uma plataforma de criação de jogos de RPG de tabuleiro. Se eu bem me lembro, deu 22 ou foram 27 tabelas, alguma coisa assim, era mais de 20 tabelas. Então aqui de cara a gente teria mais de 20 classes de entidade. Isso se não for necessário criar outras classes de suporte, né, que a gente às vezes precisa, para armazenar outras informações que não precisam ser armazenadas no banco, mas que facilitam o trabalho no sistema, né? Aí a gente acaba tendo que criar. Então, de cara, já tinha mais de 20, e aí para cada uma delas, classes de controle e tudo mais. Então, se eu fizesse tudo isso diretamente na classe de sistema, meu sistema ia ficar gigante. Né? Aqui já ficou bastante grande, como vocês estão vendo, já vai ficar difícil da manutenção. Quais são os problemas que acontecem com isso? Primeiro, qualquer alteração de todo mundo mexe com a mesma classe sistema. Então, se mais de uma pessoa tiver que mexer na classe sistema ao mesmo tempo, não dá. Né? Porque como é que eu estou alterando alguma coisa na classe sistema e você também? Dá, mas não é o melhor caso. Né? Cada um está trabalhando em uma versão e tem que repassar depois para o colega pegar as alterações e juntar. Não fica a melhor situação. Então, o ideal é que cada um trabalhe em partes separadas do sistema, que a gente modularize. Inclusive, a gente já comentou sobre isso em outros momentos de aula. Né? A importância de modularizar facilita a manutenção, o trabalho em equipe, tá? Fica mais fácil o problema, porque é bem diferente eu ver cada um em pedaços pequenos e olhar desse jeito, né? E aqui eu não estou nem com código.
eu estou mostrando somente o o diagrama de classes, que ele é menor do que, bem menor do que o código, naturalmente. Tá? Então essa é a nossa primeira representação em classes. Eu estou armazenando só as classes entidade e tem uma classe principal para o sistema que, como não tem mais nenhuma outra para auxiliá-la, estou tendo que jogar tudo dentro dela. Consequência disso, está aqui um esboço de uma parte, uma pequena parte, de como seria essa classe. Né? Então eu coloquei aqui em cima os arrays, que, né, aqui está escrito em Java, né, você deve ter percebido. Coloquei aqui em cima os atributos da minha classe, que vão servir de base para armazenar os livros, usuários, empréstimos e multas. Tá? Então eu estou, em vez de ter uma conexão com o banco, essas coisas aqui, eu estou simplificando, estou utilizando arrays para armazenar. Tá? Mas o correto seria, né, no sistema real, utilizar um armazenamento externo, seja um arquivo, seja um XML, seja um banco. Tá? Tenho aqui a função main, que eu não coloquei nada, criei uma das outras funções daquela lista, daqueles métodos que eu tive que colocar lá. Coloquei aqui só o adicionar livro. Aí está aqui, ó, crio um novo objeto, né, a partir da classe livro. Coloco o nome, autores, ano de publicação, editora, né, tudo a partir dos parâmetros que ele está recebendo aqui. Adiciono ao array livros e retorno true para dizer que eu consegui adicioná-lo. Né? Se eu não conseguisse adicionar por algum motivo, eu poderia retornar falso. Bom, isso é só um. A gente viu lá 4, 8, 12, 16 métodos, né? Faz sentido. Eu estou trabalhando aqui basicamente, aqui eu acho que quase que só tem o CRUD, né? Que é o cadastro, o relatório, né? O listar, o update e o delete, né? O excluir. Então, só para o CRUD básico, eu já tenho que ter 4 funções provavelmente para cada uma dessas entidades. Então, se eu tenho 4, já são 16, né? Na verdade, está faltando até algumas ali, que eu vi que tem algumas, como por exemplo, finalizar multa, mas eu acredito que é porque algumas eu não coloquei o alterar, pelo fato de que é mais facilmente excluir e criar de novo, né? Bom, então são 16 métodos ali que eu vou ter que criar, isso para 4, né? Imagina um sistema maior. Tá, professor, e se a gente não fizer assim? Então, minha sugestão, né, e é de muitos autores, criar classes que vão fazer a manipulação diretamente dos dados do banco e criar os objetos model. Tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 classes de controle, de gerenciamento. Tá? Essas classes aí, né, livro DAO, empréstimo DAO, multa DAO e usuário DAO, né, Data Access Object. Então, são objetos para acesso a dados referentes àquela classe. Então, o empréstimo DAO vai ser responsável por fazer as consultas a banco, seja select, insert, update, delete, referente à tabela empréstimo. Pegou essa informação, vai alterar, vai armazenar dentro de um objeto do tipo empréstimo. Da mesma forma, multa DAO. Quando eu precisar requisitá-la, seja para inserir uma multa, deletar, pegar a lista de multas de um usuário, etc., eu faço uso da multa DAO. Ela vai até o banco, faz as consultas necessárias. Se tiver que atualizar alguma informação ou guardar alguma informação em algum objeto, ela cria ela mesma um objeto a partir da classe multa, armazena e retorna a informação dele e retorna isso para a classe principal sistema. Tá? Então, tenho aqui ainda 1, 2, 3, 4 classes entidade, as minhas classes model, 1, 2, 3, 4 classes de controle. Uma classe de controle para cada uma delas. Tá? É o básico, geralmente a gente trabalha assim. Tá? Veja que eu não estou colocando aqui, eu não subdividi a visão. Né? A minha view ainda ficaria toda por conta da classe sistema, que teria toda a parte de desenhar janela, se tiver janela, ou de abrir o prompt para solicitar o uso do que o usuário quer fazer. Né? Então fica tudo responsável na própria sistema, na classe sistema. Professor, se eu não quiser assim, então aí teria a classe sistema no meio, é bom porque desafoga ela, e você criaria mais classes, tá? Para representar a visão e a conexão de repente entre as partes. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um sistema com JSP, né, que aí você vai poder criar toda a parte de back e de front direto no Java, né, lá no Eclipse, aí você pode criar com JSP. Tem vantagens e desvantagens, tá? Mas fazendo dessa forma, eu poderia dizer que aquela minha JSP é uma view, porque ela tem código HTML dentro dela, pode fazer vínculo com CSS, etc. Então tem toda a parte de view, de front-end que vai ser mostrada para o cliente. Então aquela JSP é uma classe view. E realmente quando você compila as
todo o seu projeto, você vai ver que para cada uma das JSPs vai ser criada uma classe. Tá? Então, ela tem esse papel. Só que entre a JSP e a DAO, quando é necessário enviar uma informação do front-end para o servidor, passa aí por alguma classe que fica no meio, né? O intermediário, o middleman, que seria uma servlet, uma resource, né? Não obrigatoriamente, né? Mas você pode utilizar qualquer uma dessas, ou uma outra tecnologia. Existem várias formas de fazer isso, né? De receber informação do meu cliente e processar no servidor. Então eu teria essa classe no meio, porque a DAO não tem esse papel de receber informação. A classe DAO ela é somente controle, ela recebe as solicitações para o banco, cria os objetos e devolve. Tá? Então teria alguém na integração aí no meio. Nasceria uma nova classe aí para fazer esse papel. Mas eu poderia introduzir as views aqui. Então teria uma view para representar as páginas JSP ou outra coisa que eu esteja apresentando no meu sistema. Né? Professor, eu estou fazendo o front-end todo com HTML. Não tem classe. Realmente você não vai precisar implementar as classes programando. Mas você pode representar a página HTML também como se fosse uma classe para ficar mais fácil para a sua equipe saber o que é que você vai querer naquela página. Então você cria uma classe para ela e ele escreve que olha, aqui vai ter um formulário com campo tal, tal e tal. Então você pode utilizar, tá certo? Só usa a criatividade. Você pode utilizar a sua classe que representa uma view para representar o conteúdo da HTML. Não obrigatoriamente vai representar uma coisa que vai ser criada uma classe em programação. Não é obrigatório isso, tá? Apesar de que é muito mais comum a gente criar para cada classe uma classe na programação, tá? É muito mais comum isso. Então eu teria aqui a introdução de views, né? E com isso eu enxugaria ainda mais a minha classe de sistema. Ela faria a referência para cada uma das possíveis views, né? E aí o usuário, quando estivesse acessando uma página, ia clicar em uma das views e depois o controle, vamos dizer, ia passar para as views, né? Então o meu sistema ia ficar, né, a classe sistema ia ficar bem enxuto, que é o que geralmente acontece quando vocês criam um projeto dinâmico web no Eclipse. Vocês podem perceber que vocês não usam muito, você não tem uma classe principal no sistema, você vai ter várias classes espalhadas para representar cada uma das páginas, as interações entre as páginas e servidor, e é por meio desse sistema descentralizado que a gente representa nosso sistema. Tá? Bom, e como é que fica isso aqui na programação? Olha como ficou agora a minha classe sistema nessa segunda representação, essa aqui onde eu estou utilizando as classes model e as classes de controle. Eu vou ter um objeto para cada gerenciador. Eu peço desculpas pelo nome da classe, esqueci de alterar aqui esse gerLivro, porque antes eu chamava de gerenciador de livro, gerenciador de usuário. Aqui na verdade entenda como livro DAO, usuário DAO, empréstimo DAO e multa DAO. Tá? Eu fiz a atualização recente dos nomes, né? Quando eu retomei agora a disciplina, esqueci de alterar aqui. Mas então, lembrando, são esses nomes aqui, tá certo? Que deveriam estar lá. É porque antes eu estava utilizando esses nomes, que eles são nomes mais genéricos que eu trabalhei a partir da obra de Pressman, que ele usa manager o nome, né? Então eu traduzi somente. Então tá aqui, né? Os DAOs, né? Que eu teria aqui em cima para fazer o gerenciamento dos dados. E vamos supor que eu quero adicionar um novo livro, né? Aqui, inclusive, eu estou utilizando adicionar. Deixa eu ver se aqui ele faz do mesmo jeito. Cadê? O inserir ele recebe, ele pega um objeto usuário. Então é isso mesmo. Eu estou criando um objeto, usuário não, desculpe, livro, do lado de cá. Então eu estou criando um objeto do tipo livro, né, da classe livro, passando o nome dos autores, o ano, a editora. Criei esse objeto e aí eu passo para, aqui eu corrigi, né, livro DAO, né, aqui eu corrigi, aqui em cima que eu esqueci, peço desculpas. Ponto adicionar, que seria o método para inserir no banco, passa no objeto livro, tá? E aqui embaixo eu estou utilizando o usuário DAO para pegar o leitor cujo ID é 57, tá certo? Então, veja como eu estou fazendo duas ações que seriam grandes, né, no meu sistema aqui, e ficou bem curtinho, ficou bem fácil de fazer. Por quê? Porque boa parte do código está nas classes DAO. A classe DAO agora que é responsável de pegar os dados do livro, inserir num statement lá para processar um SQL no banco, executar SQL, pegar a resposta do banco para ver se conseguiu inserir corretamente ou não e retornar um true ou false. É a responsabilidade agora do meu gerenciador, né, da minha classe DAO, livro DAO. Mesma coisa com o usuário DAO. Digo para ele que eu quero o usuário de ID 57 e lá ele é que é responsável por escrever todo o código, né, por manter todo o código necessário para ir até o banco, executar um select, passando aquele ID, pegar as informações, popular um objeto usuário e me devolver. Tá? Com isso eu quebrei bastante o código. Em vez de eu ter de repente uma classe sistema com 10 mil linhas no meu sistema
e 4 classes de entidades, eu agora vou ter espalhado 1000 linhas, 500 linhas, 700 linhas em cada uma das classes DAO, só que em contrapartida minha classe sistema ficou bem menor, ficou bem mais fácil da manutenção. Uma pessoa pode ficar responsável por cada módulo, uma pessoa é responsável por fazer a manutenção da parte de usuário, outra de empréstimo, outra de multa e outra de livro, né? Ficou faltando livro, tá? Então isso já enxugou bastante. Só coloquei essas duas representações, a terceira seria justamente essa, trazendo as classes view, mas eu acredito que pela explicação, né, a ideia de dependência, etc., vocês já conseguem agora fazer, tá? Então, eu vou pedir que para o sistema de vocês, tá, eu quero que cada grupo elabore o diagrama de classe para o seu sistema. Esse diagrama deveria conter, para simplificar, as classes model, as classes DAO e uma classe sistema no meio, representando o sistema como um todo, tá? Não precisa representar as classes view, mas quem quiser tentar, é uma boa ideia, manda para mim, eu olho, eu oriento, tá certo? Quanto a possíveis correções. Bem, pessoal, é isso. Terminamos com isso a parte de diagramação, diagramação de classe, né? Diagrama de classe na UML. E a gente vai ver mais à frente, como uma curiosidade, tá certo? Um extra para vocês, a parte de interfaces e de diagrama de sequência, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.